O vídeo de hoje, pessoal, eu queria falar um pouco sobre a minha vida, sobre o meu testemunho. Talvez você me assista aqui falando das coisas de Deus e acha que eu cresci na presença de Deus, que eu sempre estive firme na presença de Deus, mas com certeza não foi assim. Eu comecei com meus 12 para 13 anos a me envolver com amizades que me levaram a conhecer a pornografia, e eu passei a me envolver nessa área da sexualidade. Eu tinha muita frustração no meu coração, um vazio, uma revolta inexplicada dentro de mim. Eu carregava uma bagagem de traumas, de complexo, de inferioridade. Eu me comparava com outros jovens da época. E a única forma que eu encontrei de estar tirando esse vazio, tentando tampar esse buraco que existia dentro da minha alma, era quando eu estava lá com meus amigos, quando eu ia para uma balada, eu ia para um pagode, mas eu era assim, eu tinha muitos amigos naquele dia, naquela noite, muitos colegas saindo comigo, mas eu era solitário, parecia que eu estava sozinho. Eu era aquele cara que contava piada na roda e fazia todo mundo rir, mas por dentro de mim, no meu coração, eu estava triste, eu estava chorando. Eu não chorava com os olhos, mas eu chorava dentro de mim, dentro da minha alma. E eu não sabia explicar por que eu era tão triste, tão amargurado, sabe? E cada vez que eu ia conhecendo mais o mundo, mais eu ia me aprofundando, como a Bíblia fala, né? Um abismo chama o outro. A alma é insaciável. A alma leva a gente a sair da razão e usar o sentimento, porque ela quer ser preenchida, ela quer ser saciada de alguma forma. Por isso que muita gente entra para o lado das drogas, ela se envereda na prostituição, ela se envereda por coisas erradas, porque aqui dali é a alma tentando preencher um espaço dentro dela. E esse espaço é exclusivo de Deus. É como se fosse uma peça de quebra-cabeça, que quem preenche aquele buraco ali não adianta, não é o carnaval. Nós estamos agora quase chegando ao carnaval. Muita gente vai colocar roupas coloridas, maquiagem, vão desfilar, vão dançar durante o feriado do carnaval e vão voltar talvez até pior do que foi. E eu já passei por essa situação. Eu não perdia uma festa de rua, eu não perdia um baile, não perdia um pagode, aonde tinha uma novidade lá, e ali eu estava. E eu lembro que às vezes eu chegava à distância da minha casa e ouvia minha mãe gritando: meu Deus, salva o Roberto, meu Deus, salva o meu filho, não deixa com que aconteça nada de ruim na vida dele. Era 4h30, 5 horas da manhã, eu lembro assim perfeitamente, com muita tristeza no coração. Minha mãe cheia de olheira, passando a noite toda pedindo para Deus me guardar. E eu chegava ali bêbado, tonto, né, da bebida ainda, sujo, vazio, querendo vomitar, e depois de passar uma noitada na bagunça, e eu tomava um banho, caía na cama ali, quando eu acordava, comia alguma coisa, aí à noite já emendava na sexta-feira, era sábado, era domingo, sabe, pessoal, eu era muito, muito, mas muito infeliz. Eu vinha de madrugada para casa, a pé, porque não tinha mais ônibus, e eu vi coisas horríveis acontecer nas madrugadas. Coisas que na calada da noite, você que é jovem, que está assistindo isso aqui, esse vídeo, eu não sei o dia que você vai assistir, mas se você está na presença de Deus, você nunca teve uma experiência com o mundo, o meu conselho é que você nunca, mas nunca tente, nem por curiosidade, colocar a pontinha do pé fora e depois tentar voltar.
porque ali eu apanhei muito no mundo, sabe? Eu lembro que uma vez eu fiquei na pele e osso, sabe? Tá? Eu fiquei magrinho assim, igual um dedo. Magrinho, barbudo, não tinha nem forças para fazer a minha barba, porque eu estava doente no hospital. E ali nenhum amigo daqueles que eu convivia, nenhum deles foi me visitar. Eu esperava que no momento da visita alguém fosse lá para me visitar, mas não aparecia ninguém. Então, assim, no momento que eu precisava de um amigo, de uma amizade que eu tinha, ninguém aparecia. Mas quando eu estava bem, mas quando eu estava que eu podia fazer uma piada obscena, que eu podia pagar uma cerveja, que eu podia, então aparecia essas amizades para perto de mim para tentar absorver o máximo de coisas que poderiam tirar de mim, sabe? E ali, pessoal, eu vivia as noitadas, eu passava, sabe, nas mãos de um, na mão de outro. Eu apanhava no mundo, eu era decepcionado, eu era amargurado, sofri muita injustiça, mas muita injustiça mesmo. Até que um dia eu estava me preparando para entrar numa casa de show, na casa de pagode, e eu olhei naquele buraquinho do portão. Eu não posso ficar falando detalhes aqui do que aconteceu comigo no mundo, porque são coisas tão baixas, mas tão sujas que não faz nem bem no vídeo que eu estou falando aqui, sabe? Então eu estou fazendo um resumo geral do que eu passei no mundo, mas se eu fosse contar detalhes você ia ficar, sabe, horrorizada. Mas eu consegui enterrar isso, passei uma borracha no meu passado e isso não faz parte da minha vida mais, graças a Deus, nem de lembrança. Mas um dia eu estava numa quarta-feira me preparando para entrar numa casa de pagode, numa casa de show, e já estava com pagamento no meu bolso. Eu ia comprar uma roda de cerveja para os amigos, a gente ia beber, ia sair na noitada, na balada. Mas eu olhei lá para dentro daquele buraquinho do portão e o Espírito Santo ele falou comigo: Roberto, não entra mais aí. Aí não é o teu lugar. Eu tenho um plano na sua vida. Eu olhei para trás, eu vi um carro da polícia dando dura nos caras que estavam assaltando e dando um tapa na cara de um, na cara do outro, e aquela cerveja caindo no chão. Eu olhei para dentro de mim, pessoal, sabe? Com, com tanto nojo daquilo que eu estava fazendo, tão cansado de sofrer, eu dei mais uns passos e quando eu pensei que não, estava dentro de uma igreja, poderia tirar todo mundo, que a pregação era ser para mim. O pastor falou coisas ali que estava falando diretamente para mim: olha, jovem, você que está aqui nessa noite e passou por isso, passou por aquilo. E eu comecei a chorar e desesperadamente, mas chorei muito naquela noite. Fui lá na frente do altar, entreguei a minha vida para Jesus. Eu tive muito apoio de pessoas mais velhas do que eu que conseguiram me segurar para mim não voltar para o mundo, porque batia desânimo no início. E eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas que passaram pela minha vida. E ali eu fiz um voto com Deus, que eu nunca mais, isso foi em 96, que eu nunca mais queria nenhuma comunhão com o mundo, que eu queria ter um encontro com Jesus, que eu queria entregar a minha vida para Ele, que eu queria servir a Ele. E naquele dia ali, Deus ele selou um pacto, selou uma aliança comigo, e nós estamos nessa fé até hoje. A minha esposa é casada comigo há 28 anos, temos uma filha linda que também serve a Deus, faz a obra do Senhor. Eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Deus me deu a paz, me deu a alegria, uma noite de sono tranquila. Já passei por muitas adversidades, mas Deus ele sempre esteve comigo nas horas difíceis que eu passei, nas horas alegres que eu comemorei. Ele sempre também esteve comigo. E até hoje, quando eu dobro meus joelhos, o Wi-Fi de Deus nunca está desligado, estou sempre conectado com Ele.
E é isso que eu digo para você, pessoal, que está assistindo esse vídeo. Você que está aí perdido no mundo, tentando preencher o vazio no seu coração com esse cigarro, com essa cartela de cigarro, numa prostituição, numa balada, num baile funk, você não vai conseguir. Porque a alegria, a paz do mundo é uma paz passageira. Você tem agora, daqui a alguns segundos, você já está infeliz novamente. Mas a paz com Jesus e a alegria é uma coisa para sempre. Uma vez que você tiver um encontro com Deus, Ele vai te arrancar desse cativeiro espiritual, como Deus me tirou daquele inferno e transformou a minha vida e me deu uma nova identidade. E eu louvo a Deus por Ele ter tido misericórdia de mim e ter me dado essa chance, porque eu poderia estar morto hoje e partido para uma condenação eterna. E hoje está lá sendo condenado pelos pecados, pela vida nojenta que eu levava. Tá certo, pessoal? Então fica essa palavra aqui, entrega a sua vida para Jesus. Você que está afastado dos caminhos de Deus, você que um dia serviu a Deus, foi um instrumento na mão do Senhor, volta, porque Ele está te chamando, Ele quer de novo fazer parte da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos. Ele quer te lavar com o sangue dele. Não importa o que você fez, não importa o que você aprontou, Deus ele vai jogar fora no mar do esquecimento e Ele vai te dar uma nova oportunidade de vida. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe. Segura essa palavra aí, assim como Deus mudou a minha vida, Ele também vai mudar a sua, porque eu não sou melhor do que você, com certeza não. Tá bom? Um beijo no coração, compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos. E se você sentir no coração de curtir o vídeo, vai ajudar o canal a espalhar essa mensagem de fé aos corações que estão perdidos, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Um abraço.